Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria, eu sou psicóloga e sou da Associação Brasileira de Alzheimer. Hoje a nossa fala é para os cuidadores e familiares de pessoas idosas. Pessoas idosas que têm demência, pessoas idosas saudáveis, né? Nós vivemos um momento muito difícil de pandemia, onde todos já sabem o que deve fazer, como deve proceder, mas nós vamos falar sobre algumas questões paralelas e que interferem no nosso dia a dia, principalmente das pessoas idosas. Nós precisamos compreender que as pessoas idosas se tornaram alvo dessa pandemia, né? E na hora que elas se tornaram, digamos assim, um grupo de risco, como é chamado, isso deixou-as muito mais ansiosas, muito mais temerosas, deixou-as muito mais vulneráveis e suscetíveis a mudanças de comportamento, o que é natural. O medo começou a assolar principalmente as pessoas idosas. E as famílias têm tido muita dificuldade em lidar com esses idosos que estão apavorados, estão com medo, que intensificaram suas ansiedades, que intensificaram os sintomas que já existiam. Então, a primeira coisa, né, assim, um ponto que eu gostaria de tocar aqui é que nós temos que colocar para essas pessoas idosas, e inclusive para nós também, que todos nós somos alvo da pandemia. Os cuidados têm que ser com todos, né? Eles são mais intensificados com as pessoas idosas pela vulnerabilidade, pela fragilidade, principalmente em termos de imunidade, mas isso não exclui outras pessoas e outras idades. Então, na hora que a gente retira essas pessoas, apenas elas do alvo, e a gente se coloca também junto delas, nesse risco, isso ameniza um pouco, isso se torna mais coletivo, né? Segundo ponto, as pessoas têm ficado mais ansiosas, os idosos têm ficado mais ansiosos e modificado muito seu comportamento. As famílias têm tido dificuldade em lidar com isso porque muitos deles passavam o dia fora, né, trabalhando, cuidando das suas atividades, e hoje tem que fazer parte do universo dessa pessoa idosa. Então, tanto o idoso como a família estão reaprendendo a conviver diariamente, 24 horas por dia, nesse mesmo ambiente. Principalmente onde a família, muitas vezes, tem um trabalho, né, que é o home office, ele trabalha de casa, ele não deixa de produzir, mas esse idoso, digamos que ele seja atrapalhado um pouco na sua rotina. Então, é preciso que as pessoas que estejam com seus idosos em casa, que estejam trabalhando em casa, compreendam também que esse idoso, ele está fazendo parte de uma nova rotina, de um novo movimento dentro da sua casa, da sua vida. Além do que, tem aqueles idosos que foram retirados totalmente da sua rotina, que faziam hidroginástica, ou pilates, participavam de grupos de idosos, que saíam e hoje não estão mais podendo participar. Então, isso causa uma angústia. Onde é que nós entramos enquanto cuidadores e familiares? Na produção de atividades que nós possamos propiciar para essas pessoas, para baixar um pouco a ansiedade delas, para compartilhar um pouco desse momento com elas. Inclusive os próprios cuidadores, que também devem estar ansiosos, né, devem estar muito apreensivos e também sentindo essas modificações dentro de si. As atividades cognitivas, motoras, embora elas possam parecer maçantes, mas elas são muito importantes nesse momento, porque elas vão ativar substâncias no nosso cérebro que vão modificar e que vão fazer o suporte, digamos assim, para que a gente possa ultrapassar esses desafios que a gente está vivendo, né? Então, não é só dar atividade para o idoso, é importante que as pessoas façam junto com ele, participem junto com ele, para criar a motivação. Apenas dar uma quebra-cabeça, dar uma palavra cruzada, isso não digamos assim, colaborar. A colaboração está em fazer junto, né, em produzir junto com a pessoa idosa para que ela possa se sentir acompanhada e motivada a fazer aquela tarefa, né, aquelas atividades. A outra coisa, um outro ponto que eu gostaria de tocar é em relação ao próprio ambiente. Nós estamos vivendo um ambiente muito, digamos assim, muito cheio de cuidados, muito cheio de controle. Mas esse ambiente não precisa ser triste nem fúnebre.
eu tô aqui com a roupa colorida, né? Tô mostrando a vocês. Nós podemos também nos vestir, nos arrumar dentro de casa. A gente pode vestir aquela roupa mais colorida, a gente pode cuidar das nossas plantas, a gente pode assistir coisas bonitas. Há muitos vídeos, muitas coisas que não só falam de coronavírus, mas a gente pode... Eu juntei agora Covid com coronavírus, né? Que não falam só da pandemia, mas que a gente possa também distrair, também sair um pouco desse universo adoecido que a gente está vivendo, né? Então, assim, a nossa participação na vida dessas pessoas com quem nós estamos convivendo é muito importante. Nós precisamos levar a elas a alegria, a esperança, a fé. E as pessoas idosas, elas têm muitas histórias de ultrapassar situações difíceis, de grandes desafios que foram vencidos. E muitas vezes as pessoas jovens não têm a paciência para escutá-las. Mas nesse momento eu acho muito importante, inclusive para nossos familiares e cuidadores, saber que muitos desafios foram ultrapassados, que muitas coisas foram superadas, porque esse é apenas mais um da nossa história e da história deles. Então, ter a paciência, escutá-los, valorizar essa história, valorizar esses momentos, valorizar todas essas questões que eles têm colocado, que eles têm para falar, que eles têm a contribuir conosco. Isso eu acho que fortalece a eles em termos de valor e também nos fortalece em termos de esperança, né? Então, o que eu tenho para trazer para vocês é isso. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cuidados dentro de casa, sobre os acidentes domésticos, o que pode acontecer, o que não pode, né? Mas primeiro eu tinha que falar um pouco dessa compreensão do que a gente está vivendo e como esse idoso está vendo esse momento, porque hoje ele se torna mais alvo do que outras pessoas. Então nós precisamos entender o que isso traz de angústia, ok? Então, para vocês, uma boa semana e bons dias que com certeza virão.